Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Isabela Ferreira Smith, sou médium do Grupo Anjos de Luz. Está começando agora mais uma aula de desenvolvimento e estudo mediúnico do Grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E agora eu convido a todos para fazerem comigo a oração da bênção, ditada pelo Dr. Helmut em 21 de janeiro de 2025. Oração bênção. Eu abençoo 2026. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo o Grupo Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que eu tenho. Eu abençoo tudo que eu sou. Eu abençoo tudo que eu sinto. Eu abençoo tudo que eu penso. Eu abençoo todos os meus amigos. Eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo todas as minhas conquistas. Eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço a Deus e que abençoe todo o planeta. Por tudo eu dou graças, hoje e sempre. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano, através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e o equilíbrio das pessoas e dos animais. A assistência espiritual é realizada através dos tratamentos disponibilizados gratuitamente em nosso site. Na aba Tratamentos, você encontra cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Todos os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento médico. Acompanhe também a nossa programação mensal divulgada nas nossas redes sociais. Então, vamos à apresentação do tema de hoje. Hoje estudaremos a continuação do capítulo sobre incorporação, abordando as formas semiconsciente, inconsciente, parcial e transmutação. E aí eu estou falando, pessoal, do livro Mediunidade, do Edgar Armond. Ok? Nosso objetivo no estudo desse livro é compreender como ocorre a manifestação dos espíritos através dos médiuns, diferenciando os diversos graus de participação da consciência mediúnica e entendendo que a mediunidade deve sempre estar associada ao estudo, à disciplina e à reforma íntima. Então, vamos lá. O que é a incorporação? Ao estudarmos a incorporação, a partir do livro indicado, é importante esclarecer um equívoco muito comum. O próprio Edgar diz que a incorporação não significa que o espírito entra no corpo do médium. Esse fenômeno ocorre, na verdade, por meio de uma aproximação fluídica e mental, onde o espírito comunicante estabelece sintonia com o médium e passa a utilizar seus recursos físicos e psíquicos para transmitir os pensamentos, as emoções e as mensagens. Essa manifestação pode ocorrer através da fala, dos gestos, da escrita ou meio de ou até mesmo por percepções mentais. Portanto, nós estamos diante aí de um fenômeno de associação vibratória e não de substituição efetiva da consciência do médium. Aí entramos, aprofundamos no tema e começamos a falar agora da incorporação semiconsciente. Na incorporação semiconsciente, o médium mantém parte da sua percepção durante a ocorrência do fenômeno. Ele pode sentir a presença do comunicante, perceber o conteúdo da mensagem, recordar-se posteriormente da maior parte do ocorrido. Muitos médiuns descrevem a sensação de observarem a comunicação enquanto ela acontece, como se ocupassem simultaneamente uma posição de participante e de observador. Essa modalidade, ela é considerada por muitos estudiosos uma das mais equilibradas, pois ela permite que o médium mantenha certo grau de controle e discernimento do que está acontecendo ali.
É importante lembrar que a consciência não significa interferência. O médium pode estar consciente e ainda assim permitir uma comunicação legítima e autêntica. E temos também a incorporação inconsciente. Nela ocorre um afastamento mais profundo da percepção consciente. O médium, geralmente, né, nesse caso, não acompanha a comunicação e frequentemente ele não tem lembranças do fenômeno após o término da manifestação. Por muitos anos, acreditou-se que esse tipo de mediunidade seria superior às demais. Mas o próprio Edgard, no livro, ele alerta que a qualidade da mediunidade não está relacionada ao grau de inconsciência do médium. O valor do trabalho mediúnico, ele está ligado, sim, ao equilíbrio moral, à disciplina, à humildade e à capacidade de servir. Não é o fenômeno que define a evolução espiritual do médium, mas a forma como ele utiliza a faculdade que ele tem. E aí a gente entra no ponto da incorporação parcial, que ela ocorre quando apenas determinados centros de expressão do médium são utilizados pelo espírito comunicante. Pode haver uma atuação predominantemente na fala, nas mãos, nas emoções, nos pensamentos, nos movimentos físicos. Na prática, grande parte das manifestações mediúnicas ocorrem de forma parcial. Isso demonstra, né, que o médium continua participando ativamente do processo e ele permanece responsável por sua conduta durante toda a comunicação. A mediunidade, ela não elimina o livre-arbítrio. E agora nós vamos falar da transmentação. A transmentação é um dos temas mais interessantes abordados pelo Edgar Armond no livro. Neste caso, não tem incorporação propriamente dita. O espírito transmite diretamente suas ideias para a mente do médium. Trata-se de uma comunicação mental mesmo. O médium recebe os pensamentos, os conceitos, as orientações, as imagens ou até percepções que passam a integrar sua estrutura mental para que ele, então, posteriormente transmita. Muitas vezes a transmentação é confundida com uma intuição. Por isso ela exige muito estudo, muito autoconhecimento e muita vigilância, exatamente porque ela é mais sutil. Quanto mais disciplinada estiver a mente do médium, mais fiel será a transmissão das ideias recebidas. A transmutação demonstra que a comunicação espiritual nem sempre depende de fenômenos ostensivos. Muitas vezes, muitas das inspirações elevadas recebidas em alguma tarefa de orientação, assistência espiritual ou até mesmo algum estudo, podem acontecer através desse mecanismo, que é extremamente sutil. E aí, como reflexão final sobre esse ponto, né, nós podemos trazer aqui que a gente percebe que os diferentes tipos de incorporação representam formas distintas da mediunidade. Nenhuma delas torna o médium mais importante ou menos, nenhuma delas se sobrepõe à outra. O que é muito importante é que cada médium estude, aprofunde, esteja conectado, né, com o eu sou, avance na sua conexão com a espiritualidade, na sua reforma íntima, para que naquela forma que a mediunidade dele se apresente, ela seja genuína e cada vez mais pura, o puro resultado dessa conexão. Então, assim, o que realmente diferencia o trabalhador espírita é a sua disposição para servir, aprender a transformar a si mesmo, né? Já que a mediunidade é uma oportunidade de crescimento espiritual. E quanto maior é a faculdade que o médium tem, maior também é a responsabilidade por consequência. O fenômeno vem e vai, ele passa, né, aquela aparição, mas o conhecimento, ele permanece. E a reforma íntima também acompanha o espírito na sua jornada evolutiva, seja nessa encarnação ou nas próximas. Então, agora nós finalizamos essa aula do estudo mediúnico. Recebam o nosso abraço fraterno e o meu em especial. Eu agradeço novamente a Deus, a Cristo e à equipe médica do Grande Coração de Astéria.
representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E aqui, como créditos, né, do estudo de hoje, temos o próprio livro do Edgar Armond e também das nossas referências que nós já tivemos individualmente e em coletivo, que são as obras do Allan Kardec e do Francisco Cândido Xavier também, conforme o material que será disponibilizado aí para vocês. Até a próxima.